Deixa eu explicar pra vocês aqui só o rolê do que é que eu tô fazendo. Eu tô atrasada na parte de termodinâmica, que é um assunto que eu gosto e não tenho tanta dificuldade assim. Então, antes eu fazia o seguinte esquema. Eu via a videoaula do conteúdo, por exemplo, da aula 10. Suponha que eu tenho que fazer a aula 10. A aula 10 fala só de ciclo de Carnot. Então eu vi a aula de ciclo de Carnot, que é a aula que eu vou ver agora até. E depois que eu termino essa aula, eu vou fazer os exercícios da aula de ciclo de Carnot. Só que agora eu decidi fazer o seguinte: eu vou terminar logo termodinâmica de uma vez. Eu já estudei e resolvi os exercícios até a primeira lei. Aí de máquina térmica em diante, que é o que tá atrasado. E assim que eu terminar isso, tipo, eu fico ok com Física 2, eu começo a acompanhar a professora, porque ela deu, acho que a última aula de termodinâmica, acho que hoje, se não me engano. Não sei se ela deu a última, tipo, se ela chegou a terminar, eu não lembro. Mas enfim, eu decidi terminar a termodinâmica de uma vez, vou ver todas as videoaulas que faltam, que no caso aqui, né, são só 3, porque eu acabei de ver máquina térmica. Peraí, deixa eu focar. Eu acabei de ver máquina térmica e agora só falta ciclo de Carnot e segunda lei da termodinâmica e entropia. Então eu vou logo ver tudo isso de uma vez. Aí, se não me engano, todas essas 3 aulas aqui dão exatamente as 3 aulas da minha apostila que faltam. Então eu vou ver logo todas as aulas de uma vez e aí depois eu fico só fazendo os exercícios dessas 3 aulas. Que por enquanto eu acho que é o melhor assim que eu posso fazer, né? Eu vou fazer isso e ver se eu gosto. E se eu gostar, eu acho que eu vou fazer isso com outras matérias também que eu esteja atrasada. Agora é meu intervalo, então vou continuar aqui no meu vídeo da Nanatsky, né? Que tava de fundo já de vídeo, porque eu deixei só ele pausado aqui. Tava aqui estudando tranquilamente e chegou minha encomenda da Calunga, né? Repondo algumas coisas minhas que estavam acabando na quarentena e eu não tinha muito o que fazer porque não tinha como comprar, né? Aí eu vou abrir aqui pra vocês e mostrar. Não, vou abrir aqui e mostrar pra vocês, né? Eu só comprei isso daqui, que era o que tava de mais extrema necessidade pra mim, que era repor as colas, né? Porque eu tava precisando de cola. E tava muito difícil de fazer o meu bujo sem cola. Tava muito complicado. Então agora finalmente chegou cola. Eu comprei uma grossa, né? Uma grande. Essa daqui eu comprei uma triangular, né? Pra testar mesmo. Repus minhas canetas Nankin, né? Essa daqui é a Micron, né? Da marca Sakura. Que eu já tenho aqui algumas, né? No caso, essa daqui, ela é da Unipim, só que ela que é da Unibol, na verdade, né? Mas o nome dela é Unipim, que enfim. Essa que eu uso, geralmente, só que ela tinha acabado e no site não tava tendo ela e eu comprei essa daqui, que é praticamente a mesma coisa, tá? Eu também tenho dessa ali, que no caso, eu não tô achando no momento, mas eu também já tenho dessa e eu sinceramente não vejo nenhuma diferença entre as duas. E eu comprei um nanquim, né? Pra fazer a recarga das minhas canetas quando eu puder, tipo, for necessário. Tipo, dá pra fazer recarga desse tipo de caneta com nanquim. Aí é por isso que eu comprei ele, né? Pra eu testar, pra ver se fica bom. Esse aqui é o meu Memorex, né? E uma dica que eu acho que é importante, assim, principalmente se, assim como eu, você não é o tipo de pessoa que gosta muito de copiar lousa, é você sempre pegar e complementar as coisas com informações. Ou quando você copia lousa, você não precisa copiar num caderno. Por exemplo, isso daqui era uma anotação de lousa, só que ela era pequenininha e eu poderia resumir bem o absolutismo e o mercantilismo, então simplesmente peguei um post-it, copiei e colei aqui na página do Memorex, que é bom que fica um complemento. E apesar de eu até ter anotado bastante coisa,
No geral eu tento explicar as coisas aqui, ó. Como por exemplo, necessidade de escapar da crise do feudalismo. Aí eu coloquei aqui, ó, quero ampliar terras agricultáveis, mais mercados consumidores. Ou seja, né, para poder escapar da crise do feudalismo era isso que eles tinham que fazer. Então eu sempre dou essa complementada, né, para ficar mais completo e também para não precisar ficar anotando muito coisa de lousa assim. Simplesmente grifar aqui e acrescentar mais informações em relação ao que já está sendo dito ou explicar o que está aqui, só que de uma maneira melhor. E isso é uma coisa boa, assim, porque às vezes você fica até com mais visão mesmo do assunto. E é bom porque já fica tudo aqui, não fica perdido, tipo, a anotação tal tá nesse caderno, né? Passa um tempo, você esquece que tá lá e você perde as coisas. Então, isso daqui deixa tudo de uma forma melhor e fica tudo no mesmo lugar. Por isso que muitas vezes esses post-its de anotação que eu tenho durante o Memorex, muitas vezes eu anoto eles na sala de aula, lá com a minha apostila mesmo do cursinho. Só que aí depois eu tiro de lá e colo em alguma página do Memorex que tem a ver com o assunto, para ir ter tudo no mesmo lugar. Sem dúvidas, uma das encomendas que eu mais estava esperando. Estava louca esperando isso daqui. Demorou acho que um mês para chegar, porque eu escolhi a opção de frete mais barata, que é do tipo aquela que é postagem, que eles demoram um certo tempinho a mais para levar do que você escolher a entrega padrão, que geralmente tem, e o Sedex, né? Isso daqui é um frete mais barato, aí demorou. Mas meu Deus, tô muito feliz. Meu Deus, eu tô muito ansiosa. Chegou o meu mangá de Given, que é minha paixão assim no momento, assim, minha paixão mesmo. E também chegou os 2 volumes de 5 centímetros por segundo, que eu também tava muito afim de ler. Que são bem grossinhos, inclusive. São mangás um pouco mais grossos. Meu Deus, é muito lindo, lindo, perfeitos. Acabei de fazer uma receitinha de pão fit de micro-ondas. É basicamente ovo e requeijão e sal a gosto. Pode acrescentar mais coisas, tem várias variações, mas eu fiz tipo basicão. Aí eu recheei com frango misturadinho com requeijão light. Eu tô tentando ir atrás de receitinhas fits que eu possa fazer de lanche. Porque eu já falei pra vocês, né, que comendo muita besteira, quarentena. Então tentando achar opções gostosas aí de lanches pra comer. Finalmente retocar meu cabelo nessa quarentena. Já tô aqui, ó, com a raizinha feita, descolorida, bem loirinha. Tive alguns problemas, algumas partes não deram muito certo, porque eu tenho alergia a descolorante. Mas eu consertei, deu tudo certo. E já tô com minha misturinha aqui. E vou finalmente retocar esse meu cabelo. É bom que me dá até um ânimo nessa quarentena. Só mostrando pra vocês o resultado no meu cabelo. Não faz muito tempo que eu acordei, então tipo, minha franja não tá bonitinha aqui pra eu mostrar pra vocês ele todo bonitinho. Mas já tá aqui, ó, raizinha azul, bem azulzinho, do jeito que eu gosto. Dá até uma animada, assim, tá com o cabelo retocado nessa quarentena, né? Desde o começo que eu praticamente não fazia nada, ó, tá bem brilhosinho. Tá mara. Dá até uma animada a mais, né? Tá com o cabelo pintado. Vai dizer que eu fiz alguma coisa na quarentena. Ainda mais porque eu tô meio doente agora, né? Sabe, sei lá o que é, sei lá se é gripe, sei lá se é corona. Eu estou aqui com minha garganta, na verdade, tá pegando um pouco aqui. Não tanto o nariz não tanto, mas é mais minha garganta mesmo. Então eu vou ficar de boinha aqui, deitada na minha cama, né? Pra dar uma descansada. E é isso. Hoje eu tive problema com o meu primeiro horário de estudo, então eu fiquei estudando japonês, né?
eu perdi uma meia hora do meu primeiro horário e eu pensei, ah, tá, então vou fazer alguma coisa que dê pra fazer meia hora, né? Então eu tô estudando japonês, tá? Como vocês falaram no Instagram que preferem o estudo de idioma separado do vestibular, então não vou falar muito disso aqui não. Mas enfim, isso aqui é meu caderno de japonês, tem várias coisas. Katakana, hiragana, né? Pra quem sabe japonês sabe o que é isso, e isso é um caderno de treino. Então é basicamente isso. Vou aproveitar e explicar pra vocês como é que eu tô usando esse caderninho aqui, né? Que eu já mostrei pra vocês aí no vídeo anteriormente, junto com o Bullet Journal, né? Como é que eu tô usando os dois. Então, eu fiz disso aqui tipo um Study Journal, né? Que eu uso meio que pra fazer tudo listas do que eu prefiro fazer no dia, né? Por quê? Porque eu descobri, né? Aí ao longo desses meus testes de métodos de estudo na quarentena, que eu funciono muito melhor fazendo tudo listas em conjunto com o planejamento do dia no Bullet Journal. Por quê? Porque no Bullet Journal vocês sabem que eu costumo separar tudo em horários, né? Então, eu já tendo organizado o que é que eu preciso fazer no dia, eu só preciso organizar nos dias. Deixa eu pegar algum dia aqui de exemplo. Por exemplo, aqui eu já sabia, né, o que eu precisava fazer naquele dia. Por exemplo, uma aula de História 1, sei lá o que. Aí eu colocava aqui, ó, videoaulas de independência da América Espanhola. Que era o que? O assunto de História 3, né, que eu precisava estudar naquele dia. Aí eu coloco aqui, ó, exercício de História 3, aula 11, que era o que já tá, é o que tava ali. Aí mais uma videoaula de Revolução Haitiana, que seria a aula 12 de História 3, que também já tava ali. Então eu fico melhor organizado assim pra mim, porque aí eu só tenho que organizar o que é que eu preciso fazer, tipo, fica mais... Eu não sei se faz sentido pra vocês o que eu tô falando, sabe? Porque pra mim fica melhor de organizar o meu dia, porque eu sei as coisas que eu preciso fazer e eu posso separar mais bonitinho, se tipo, eu vou primeiro ver uma videoaula, depois se eu preciso fazer os exercícios, porque o que acontece? Muitas vezes acontece de, por exemplo, eu só colocar aqui o que eu preciso estudar, no caso. Por exemplo, a Independência da América Espanhola. Aí eu não separo, tipo, em videoaula, exercício de América Espanhola. Eu nunca separei muito assim. E acontece que muitas vezes eu ficava meio perdida porque, por exemplo, ficava que eu tinha que fazer tal aula. Por exemplo, às vezes eu só vi a teoria de independência da América Espanhola, mas não fiz os exercícios e eu ficava com a sensação de que eu não tinha feito as coisas direito, assim, como se eu não tivesse feito nada, sendo que na verdade eu tinha visto a videoaula de independência da América Espanhola, mas, por exemplo, eu não comecei os exercícios. Então eu ficava com aquela sensação de não ter feito nada, sendo que na verdade eu fiz, porque o que? Eu só colocava independência da América Espanhola aqui e pronto, sendo que eu poderia ter separado mais bonitinho e ter colocado, nesse momento eu vou ver primeiro a videoaula disso, para às vezes também eu separar o que é que eu tenho, que eu só fiz a aula, tipo, vi a teoria da aula e o que eu fiz os exercícios. Fica melhor de eu ver aqui se eu fiz o exercício, né? Porque às vezes não dá tempo. Por exemplo, no último horário do dia, por exemplo, chega lá o último horário e às vezes não dá tempo de eu fazer os exercícios de alguma coisa. Aí, né, chega o dia seguinte e às vezes eu fico com a impressão de que eu não fiz nada, sendo que na verdade eu fiz. Eu comecei a teoria, mas não deu tempo de acabar os exercícios. Então pra mim fica melhor. Eu não sei se fez sentido aí pra vocês, né? Ou se for mais uma coisa da minha cabeça que só eu entendo, mas tipo, a explicação é essa. Aproveitando que eu ia fazer uma aula de refrigeradores agora, eu aproveitei para revisar a termodinâmica antes, tipo, revisar ela inteira, né? Eu peguei minha anotação aqui de termodinâmica desde o começo e li ela praticamente todinha agora, para eu poder ir para aula, né? Só para dar uma revisada mesmo em tudo, né? Para organizar meus conhecimentos, sempre é bom, assim. Quando você puder fazer essas revisões assim iniciais para ler resumo, é muito bom. O resumo ele é útil nesse aspecto,
Tanto que é por isso que, assim, eu não costumo fazer tanto resumo atualmente, porque eu guardo meus resumos desde o primeiro ano do ensino médio. Até porque desde o primeiro ano eu tinha a mentalidade de que eu queria ter bons resumos justamente para eu não precisar fazer tanto quando eu fosse estudar vestibular. E por mais que tipo, o método de ficar lendo resumo não seja tão bom assim para revisar, ele é bom no começo, mas depois com o tempo eu quero pegar um caderno que eu tenho aqui de questões que meio que são dividido por conteúdos, depois eu mostro ele para vocês e usar as questões para revisar. Mas no início eu prefiro revisar, tipo, lendo meus resumos. Aí depois, assim, que já passa um tempo que eu já tenho a certeza de que eu lembro bem da teoria, aí eu vou tentar revisar usando questões. O livro que eu tô falando é esse daqui, eu peguei ele, ele é bem famosinho aí na internet, mas a minha edição é a 7ª, atualmente eu acho que ele tá no 8º ou é na 9ª, eu não tenho certeza. Eu comprei, acho que em 2017, só que eu nunca parei pra usar ele e acho que da forma correta, né? Aí eu acho que eu peguei, assim, no Instagram, vi o Instagram de uma garota que tinha esse mesmo livro. E ela falou dessa ideia, né, de você usar ele para revisar, porque eu acho que eu nunca usei ele de uma forma correta, assim, usando ele para estudar, tipo, bem, e ele meio que separado por assunto, assim. Não é tão bem separado assim, tá? Tipo, não é uma separação lá muito boa, tipo, não separa bonitinho. Mas ainda assim é muito útil, por exemplo, aqui ó, energia, trabalho e potência. Eu vou lá e pego os exercícios de energia, trabalho e potência quando eu for revisar, esse tipo de coisa, sabe? Então é muito útil nesse aspecto. E eu acho que eu vou finalmente começar a usar ele de uma forma melhor. Uma dica para vocês, quando vocês erram alguma questão por falta de atenção de alguma informação. Por exemplo, nessa questão aqui, ele queria saber qual era o vetor velocidade do ponto B, só que era em relação ao solo. Então, se eu tivesse prestado atenção nessa informação, eu teria respondido corretamente, porque eu marquei o item A, só que o item é um vetor nulo. Então a dica é que quando vocês forem corrigir, vocês circulem bem as palavras que te dariam a resposta, né? Quando você ou não presta atenção, ou quando você erra mesmo por não saber, você marcar qual é a informação que você precisa para saber responder. No caso aqui, eu teria que ver que era em relação ao solo, porque estava em velocidade constante, e se estava em velocidade constante não tinha deslizamento, não tinha aceleração. Então a velocidade do carro, que é para frente, e a velocidade do ponto B iam se anular, porque está constante, não está tendo deslizamento. Então é por isso que o vetor é nulo, não tem vetor aqui no caso, em relação ao solo, tá? Então vocês sempre tentem prestar atenção nesse tipo de coisa, porque ajuda muito. Então sempre circulem as coisas, é uma coisa que eu faço durante os simulados, é sempre tentar ao máximo prestar atenção, tá, no enunciado. E até porque é melhor você errar aqui nos exercícios, né? Porque no caso aqui é besteira, eu saberia responder se eu tivesse prestado atenção. Mas você não quer cometer um erro bobo no dia da prova, né? Então sempre chame bem a atenção e sempre tente ler muito bem o enunciado. Mandei no vídeo novo, famoso vlog de quarentena, né? Que é o vídeo que vem antes desse daqui, onde eu apresentei meus vários problemas durante a quarentena, tentei resolver eles. E não deu tão certo assim, né? É óbvio que você vai ter que ver o vídeo até o final para entender tudo isso e mais. E durante esse vídeo de agora eu também vou ter que falar sobre uma decisão que eu tomei depois de todo esse período de quarentena, com tudo que aconteceu, juntando esse vídeo, mas tudo que teve até agora, a decisão que eu tomei. Eu vou alterar
Eu vou alterar todos esses horários aqui que vocês viram antes aí nos outros vídeos que eu organizei, e agora eu vou modificar todos eles. E quando eu terminar de fazer isso, né, e que passar o take pra vocês aí, deu modificando isso, aí eu vou explicar pra vocês aí qual é a novidade. Fiz todas as modificações que eu queria fazer e agora aí eu vou parar e virar a câmera, falar com vocês aí sobre tudo isso. Finalmente falando com vocês e explicando todas as mudanças de horários, o que é que tá acontecendo. Enfim, primeiramente, eu decidi, aconteceu na verdade alguns problemas pessoais que me fizeram parar de assistir aula aí por uns dias e tal. E eu já tô com o conteúdo atrasado e por eu ter perdido essas aulas, acabou que piorou uma situação que já tava ruim devido a várias coisas da quarentena que vocês já sabem, já falei aqui nos vídeos, tive muitas coisas aí nessa quarentena. E eu acho que não só eu, né? Muita gente tá tendo que enfrentar várias coisas novas, coisas que aconteciam antes, só que você não convivia tanto com aquilo, porque, como por exemplo, eu ficava o dia inteiro no meu cursinho, então eu não ficava tanto em casa, eu só ficava em casa praticamente num pequeno período em que eu acordava de manhã e um certo período da noite, que também não era muito, porque eu chegava do cursinho 9 horas da noite, então eu realmente não tinha aí muito tempo. Aí ok. Então foram várias coisas, vários problemas, e problemas pessoais, e problemas de estudos, e várias coisas que vão acumulando, criando uma bola de neve e te derrubam. Tudo isso daí. Ok. E então, o que é que eu decidi? É óbvio que eu parei pra pensar, vi se eu achava isso correto. Eu também falei com um professor meu, né, que eu gosto muito, ele me dá muito apoio e tal. Eu fui conversar com ele, ver o que é que ele achava, e ele pediu pra eu fazer o que eu achava melhor pra mim, porque querendo ou não, só quem sabe, né, o melhor pra mim sou eu, né. Então ele me apoiou a minha decisão e eu realmente decidi seguir em frente com isso, que é o seguinte, eu decidi parar de ver as aulas do meu cursinho, né, nesse período de junho e também na parte de julho, que eu vou estudar, né, porque é o seguinte, todo ano no período de férias, julho, eu estudo por 2 semanas e fico 2 semanas de férias. Então é isso, o meu estudo, sabe? Então o que é que eu decidi? Eu decidi não, a partir de junho, né, eu decidi não ver mais as aulas do meu cursinho e meio que estudar por conta própria, no meu próprio ritmo, porque eu não estava conseguindo acompanhar, seja pelos dias que eu perdi a aula por procrastinação, seja pelos dias que eu perdi por problemas pessoais e eu estava sem vontade de fazer qualquer coisa, de ver aula, esse tipo de coisa, porque estava mal. Então eu resolvi mesmo também ficar no meu próprio ritmo, porque eu não estava conseguindo acompanhar alguns professores que eu acho que estão dando matéria muito rápido. E é uma coisa que a gente sempre fala no meu cursinho, a gente tem um grupo dos alunos e tal, então a gente sempre está conversando, então muita gente acha isso, os conteúdos estão sendo dados meio rápidos por alguns professores em específico. E isso tem sido meio chatinho, porque não está dando para acompanhar as aulas. Então eu decidi ficar no meu próprio ritmo, estudar do meu próprio jeito aí nesse período.
para poder eu conseguir estar em dia com os professores quando as coisas voltarem, né, em agosto. Aqui no meu estado está prevista a volta das aulas para 20 de julho. Eu vou estar de férias nesse período, então isso significa, né, pelo menos a gente, por enquanto, né, porque a gente não sabe de nada, que em agosto minhas aulas presenciais vão estar de volta. Por enquanto, né, não sabemos de nada sobre o futuro. Então, eu quero estar em dias com os professores em agosto. E não adianta eu ficar assistindo a aula atual de um professor sem ter visto a aula anterior. Tipo, pra mim não faz sentido, principalmente em matérias que são lineares. Para você entender uma, você tem que ter visto outra. Por exemplo, química. Química é uma matéria muito linear. Para você entender assunto X, você tem que ter visto Y antes, ou você vai se perder no conteúdo. Então, tem muitas matérias que, por mais que eu esteja estudando já há muito tempo, eu gosto de fazer as coisas direito, eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. Não adianta eu estudar de qualquer jeito ou atropelar muitas coisas, porque não vai dar certo. Eu preciso ter o conteúdo bem colocado na minha cabeça, fazer os simulados tudo certinho, eu vou organizar tempo para fazer simulado e todas essas coisas aí que eu vou programar sozinha. E eu espero que eu consiga fazer tudo certinho. Eu já organizei todos os horários, como vocês viram ali, eu já tenho os horários prontos. E de acordo com o meu planejamento, eu vou estudar 9 horas por dia. E eu vejo aí se eu aguento estudar essas 9 horas. Se eu não aguentar estudar as 9, eu reduzo para 8. E de 8 eu não baixo mais. Eu não vou baixar para menos que 8 horas. Se eu conseguir estudar as 9, ótimo. Vai ser maravilhoso, porque mais rápido eu consigo desatrasar. E, gente, tem matérias que eu tô atrasada, mas eu consigo desatrasar mais rápido. Por exemplo, humanas. Eu tô atrasada em humanas e linguagens, que são matérias que eu consigo desatrasar mais rápido. Eu consigo ver as videoaulas que eu necessitar aí. E eu faço bem rápido os exercícios, tipo, enquanto uma matéria, por exemplo, de matemática, eu separo 1 hora para estudar e eu passo 1 hora fazendo exercícios e às vezes mais, humanas eu consigo fazer até mesmo 2 e até mesmo 3 aulas em 1 hora. Então são coisas que eu vou desatrasar rápido e tal. Então acho que é por isso que o tempo de junho e julho eu acho que vai ser o suficiente para eu conseguir desatrasar e para eu ficar tranquilo. Então foi a melhor decisão que eu tomei, tipo, de tudo que eu pensei que eu poderia fazer. Eu acho que essa é a melhor coisa, até porque eu também já tava num ponto assim que eu já vi assim, meu Deus, eu não posso mais fazer nada, porque como é que eu assisto as aulas ao mesmo tempo e tento fazer a matéria atrasada e tento entender a matéria atual. Então, para não ficar desse jeito, eu achei melhor fazer isso mesmo, é a melhor decisão para mim. Como eu falei, já conversei com o professor, falei isso para ele e ele concordou comigo, disse que tudo bem, se eu precisasse dele, por exemplo, para tirar dúvida de questão, ele estaria lá para me ajudar e todas essas coisas aí. Então, ótimo. Então foi uma decisão que não foi jogada, eu realmente parei para pensar muito nisso e é a melhor opção que eu tenho. Então, é isso, gente. E hoje, né, além de um dia que eu organizei as coisas no meu computador, hoje também é um dia que eu vou tirar pra organizar essa escrivaninha. Eu vou tirar aquela parte ali também. Olha, gente, tá imundo isso daqui. E eu vou finalmente limpar, passar um pano e passar tudo, vou organizar todinha ela. Terminei aqui a organização da escrivaninha. Eu tirei alguns potes daqui e eu deixei somente o que eu uso mais, porque antes eu deixava aqui minhas estábilos em cima, tipo, todas elas, sendo que eu nem sempre uso, tipo, elas, e eu também não uso todas, tanto que eu já tenho algumas que ficam aqui, ó, que são as que eu mais uso, então não tinha necessidade delas ficarem aqui em cima, até porque minha escrivaninha, ela não é muito grande, ó. Tipo, dá praticamente menos de 3 palmos meus, praticamente. Tudo bem que eu medi de uma maneira bem porca aqui, né? Mas dá... Mas, tipo, dá, tipo assim, uns 2 palmos e pouquinho da minha mão. Então, não é muito espaço. Então, eu não
tem por que ficar entulhando um monte de coisa. Então eu deixei aqui o que eu mais uso em resumo, todas essas coisinhas aí. E aqui em cima também, né? Aqui são post-it pequeno, post-it grande, que eu deixo aqui, são fitas que eu sempre uso. Aqui tem o meu... geralmente, né, tem os meus refis de muita coisa, por exemplo, aqui tem corretivo em fita, caso o que eu esteja usando atualmente acabe, que são coisas que eu tenho mais de um, né, porque eu sempre uso. Então geralmente fica ali, ó, tem clipe e várias coisinhas dentro, né, que ficam separadinhos em divisórios. Aqui é meio que para eletrônicos, onde eu coloco algumas coisas. Isso aqui é meu timer da Hello Kitty. De vez em quando eu uso ele, né, pra não usar celular, essas coisas. Então é isso. Tipo, da escrivaninha é isso. A parte de cima eu não vou mudar muito, até porque eu não tenho muito o que fazer com isso daqui. Eu acabo usando muito esses cadernos. Então não tem por que eu tirar eles daqui. Então não tem sentido, então eu vou deixar eles aqui mesmo. Apesar de não ser muito bonito, enfim, né, eu acabo usando muito, então não tem por que colocar em outro lugar. Deixa aqui mesmo. Quando eu vou assistir videoaula, que é para revisão, porque eu vi essa aula ano passado, então eu já tenho todas essas anotações da lousa. Então não preciso anotar. Aí eu venho aqui, eu coloco na velocidade 1,5, né, que é relativamente rápido, boto na máxima qualidade. E é isso, porque eu tento passar rápido, porque é mais uma revisão, porque eu aprendi bem o conteúdo no ano passado. Então eu faço isso para passar mais rápido pelas aulas dos conteúdos que eu lembro bem, sabe? Porque é mais para revisão, para lembrar conceitos, para pegar tudo mesmo que talvez eu não lembre do conteúdo. Então é bom aí, fica a dica. Sempre acelerem muito para passar por conteúdos que vocês já sabem, entre aspas, né? Porque se a gente soubesse, né, a gente não tava aqui, né? A gente não sabe de tudo. Então é isso. Pãozinho fit, que eu já falei pra vocês algumas vezes aqui. Isso aqui no recheio é frango com requeijão light, que eu gosto muito. Aí eu tomo ele com um iogurtezinho aqui de mamão e assistindo o Incrível Mundo de Gumball. A melhor parte do intervalo. Livezinha, ó. Ali o The Last of Us 2, né? As lives não importam, né? Refrigerantezinho, né? Porque nessas lives aí eu me permito, né, a comer muita besteira. Porque querendo ou não dá mais emoção. Segundo dia de live aqui. E chegou umas encomendas pra mim da New Store, tá? Não recebo absolutamente nada pra falar disso, tá? E chegou umas encomendas aqui. Isso aqui é o que eu mais tô ansioso pra abrir. Isso aqui são pôsteres, tá? Que eu encomendei, personalizado. Mas deixa eu mostrar logo aqui por cima. Eu comprei um estojinho do Kirby, que pra quem não sabe é um personagem de um jogo, né? Do Super Nintendo, né? Eu jogava no Super Nintendo. Eu amava Kirby. Eu amo demais, eu tenho várias coisinhas dele. Eu ganhei uma máscara de brinde, tá? Eu não comprei, da loja, né? Que é New Store. E eu ganhei uma máscara. Isso aqui são blusas que eu comprei. Tem ali uma do Itachi, Naruto e do Sasuke. E aí tem ali o Artemis.
e de gatinhos, banana, que eu vou mostrar pra você, né? Vou abrir aqui. Aqui mostrando as blusas. Daqui é de gatinho, banana. Coisa mais fofa desse mundo. Aí tem a do Artemis. Também outra perfeição na minha vida. A do Itachi. Tá meio deformada aqui. Maravilhosa. E a do Naruto e do Sasuke. Também maravilhosa demais. Agora mostrando os pôsteres que eu tô vendo aqui pela primeira vez com vocês. Eu tô muito louca com isso daqui. O primeiro aqui, ó, Gakuen Alice, que pra quem não sabe é tipo assim o meu mangá favorito. Se você conhece o anime e só conhece pelo anime, não se iluda. Ele é muito mais do que só aquilo, tá? Só deixo o aviso. Meu Deus, o Takoi. Perfeito. O Kou, a Awaruhide. Meu Deus, maravilhosos. Esse aqui é do mangá Fester Kiss, que eu amo, tá? Aqui, ó, perfeitos. Isso aqui é do mangá Strobe de G. Perfeição. Sakura Card Captor. Perfeito. Meu Deus. Meu Deus, a Sakura Shaoran. Muito bonitinhos. Orange. Perfeição. A Awaruhide, né, que todo mundo já deve estar cansado de saber que é tipo assim meu anime favorito, barra mangá também, eu amo muito. Shugo-chara, que foi o meu segundo anime. É tipo assim, quando eu comecei a ser otaku mesmo, ver anime legendado. Kiki aqui, ó, do serviço de entregas da Kiki, do Estúdio Ghibli. De novo, do mangá Fester Kiss. É a Awaruhide de novo, a cena do Kou com a Futaba. Shugo-chara. De novo. Naruto, Sasuke e a Sakura. Perfeitos. Akatsuki. Maravilhoso. Novamente aqui, ó. O time 7, né? As variações dele que teve aí ao longo do caminho. Given, né, que não podia faltar. Given não tinha nem em sonho assim faltar Given aqui. Given de novo. Joguei ali do nada. Given outra vez. Mais Naruto. Perfeição também. O Tau, que é de Shugo-chara também. A Awaruhide de novo. Perfeitos. Strobe de G, que é da Yosakisaka. Sakisaka, eu acho que falou o nome dela certo. Que é a mesma escritora de Awaruhide, tá? Shugo-chara, de novo. A Utau e Amu. Shugo-chara de novo. Awaruhide. E meu Deus, mandaram extras aqui pra mim. Eu não pedi esses daqui, vieram extras. Veio do Itachi. E de Fester Kiss também. Nossa, eu amei muito. Acabei de fazer um cronograma aqui com as matérias. As cores das matérias são as cores da minha apostila, tá? Por exemplo, na matemática, na minha apostila é azul. Natureza é verde. Humanas é laranja. E linguagens é rosa. Por isso, né, que eu escolhi essas cores, né, que eu pintei ali com lápis de cor. Aí eu separei já aqueles horários que eu editei no computador. Lá estão todos os horários. E aqui eu fiz as matérias. E eu fui pintando até aqui, ó, pra eu ficar mais alerta. E eu coloquei aqui o total de horas de cada matéria. Matemática tem 15 horas, porque como é a matéria que eu mais tenho dificuldade, é a que eu tenho que estudar mais. Então, somando todas as horas de matemática dá 15 horas. Física dá 6 horas, química dá 6 horas, biologia 6 horas. Que são as partes que mais preciso, aí tem mais horas. História aqui deu 6 horas, mas história eu posso variar como outra matéria de humanas. História eu só coloquei mais tempo porque é uma matéria que eu tô bem atrasada, então eu tenho que fazer bastante coisa. Então por isso que eu coloquei 6 horas para história, mas é uma matéria que eu tenho facilidade, porém tenho muita coisa atrasada.
Mas assim que eu terminar de desatrasar as coisas de história, eu posso colocar outra matéria de humanas aqui no lugar. Dependendo da minha necessidade, como filosofia, sociologia, enfim. Aí todas as outras matérias, geografia, literatura, interpretação de texto, filosofia e sociologia, todas ficaram com 3 horas. Então, basicamente, eu valorizei aqui o que eu mais preciso, que é matemática e natureza. E as outras que eu tenho mais facilidade, né, apesar de não ser muito meu caso com filosofia e sociologia, eu coloquei só 3 horas. Mas como eu falei, como filosofia e sociologia são matérias que eu tenho uma certa dificuldade também, quando eu conseguir desatrasar mais as coisas de história, eu posso tranquilamente dar essa substituída aqui por filosofia e sociologia. Então é tranquilo, são alterações que eu vou fazendo aí no decorrer do que for preciso. Então eu meio que fiz assim, um dia mais exatas, assim, por se dizer, e alternei com um dia mais tranquilo, com matérias que eu gosto mais e coisas do tipo, exceto matemática, que tá praticamente em todos os dias. Matemática tá aqui todo dia e não sai. Então foi essa organização que eu fiz, lembrando que isso aqui é uma organização minha, pode não funcionar para você, mas você pode se inspirar a fazer uma coisa desse tipo aqui, avaliar as horas e montar um cronograma certinho para você, dependendo aí do seu caso. Nessa página de caderno aqui eu fiz a anotação da minha matéria atrasada. Por enquanto só fiz do volume 1, do volume 2 eu não fiz, da apostila. Então, antes de me preocupar com o volume 2, vou primeiro resolver logo praticamente tudo do volume 1 que eu tiver. Exceto, por exemplo, de química e biologia, vocês podem ver que eu só tenho isso daqui atrasado de química, e biologia eu não tenho nada, por exemplo, do volume 1. Então eu já posso, no caso, ir pro volume 2. E o mesmo aqui, por exemplo, com geografia. Eu não tenho nada atrasado de geografia no volume 1, então eu posso ir pro volume 2. Então tem todo esse tipo de coisa aí. Então, primeiro eu vou analisar isso daqui, o que eu tenho, né? Porque dos horários principais, por exemplo, matemática. Isso daqui, muitas dessas, do caso dessa matemática aqui, é por causa de alguns problemas que aconteceu com o próprio professor mesmo, não foi muito culpa minha esse tipo de matéria que está atrasado, e as outras foi mais culpa minha mesmo, mas na questão da matemática 4 foi problema com o próprio professor, que atrasou muito o conteúdo e depois, sei lá, ele meio que quis jogar o conteúdo de uma vez pra gente, não se importando muito em tirar dúvidas de direito, todas essas coisas, né? Eu não vou entrar muito nessas questões, mas teve esse probleminha aqui, ó, com essa matéria. Mas as outras estão aqui e eu vou organizando.